Curso Umbanda Pé no Chão. Aula 18. Os Fundamentos do Congá. Capítulo 3, página 96 do livro de referência Umbanda Pé no Chão. Olá! Mais uma aula do curso Umbanda Pé no Chão. Mas antes eu peço para você, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, contribua para a divulgação do canal Universalista IAD no algoritmo do YouTube. Essas 3 ações você está nos ajudando a ter uma melhor distribuição de conteúdo dentro do sistema de busca do YouTube. Os Fundamentos Congá, página 96. Capítulo 3, aula 18 do nosso livro de referência Umbanda Pé no Chão. O que é o Congá? O Congá é o nosso altar, é o altar da Umbanda. Todo terreiro, todo centro tem um altar que a gente chama de Congá. De uma maneira geral, com Oxalá, tem imagem de Oxalá, pode ter uma mandala, cristais, minerais, pontos riscados. Alguns congás são mais africanistas, outros mais ligados ao sincretismo católico, outros são mais minimalistas, poucos elementos. Temos uma diversidade muito grande de altares de congás nos terreiros. A função do Congá, eu vou depois detalhar, mas vou adiantar assim: aglutinador de forças, o núcleo centralizador das vibrações no espaço sagrado e o portal de entrada do plano espiritual. Notadamente os guias-chefes, os orientadores, os dirigentes no astral do trabalho, aqueles guias que não estão acostados nos médios, no aconselhamento, eles vibram e ficam presentes ali na contraparte etéreo-astral do Congá. Quem tem clarividência pode perceber isso. Geralmente o dirigente dos trabalhos, o chefe do terreiro, ele fica próximo ao Congá ali, mediunizado, com a sua consciência alterada e superior, em comunhão, em união com o guia-chefe que está vibrando no Congá. Então é um portal de entrada e de manutenção do plano espiritual. O Congá, ele é atrator, condensador, escoador, expansor, transformador e alimentador. Isso está descrito no livro. Ele atrai todas as formas pensamentos do ambiente, sejam as formas pensamentos dos guias espirituais, que são positivas, e as formas pensamentos dos consulentes, que são neutralizadas e retornam para a Terra. Então é um fluxo e refluxo, atração e redistribuição. Um aspecto importante é o consulente, a devoção, a fé, o agradecimento do consulente quando se aproxima do Congá, é um doador de vibrações de energias, muito importante. Então o Congá também é captador. Ele atrai e capta energias positivas, benfazejas, que vão auxiliar na sustentação dos trabalhos. Então tem muitos consulentes que são grandes doadores, têm uma fé, uma devoção superior, vamos dizer assim, bem consistente, e acabam sempre sendo um doador nas engiras. Ele é condensador porque ele condensa, ele aglutina, condensa todas essas vibrações que ficam ali imantadas. Ao mesmo tempo, ele é escoador, essas vibrações elas não ficam paradas, estão sempre em movimento, então ele escoa, se redistribui para os pontos de força da natureza, na parte etéreo-astral e também
nos assentamentos, nos pontos de força dentro do terreiro. Então o congá, de certa forma, está interligado com as tronqueiras e demais pontos de força do terreiro, Cruzeiro das Almas e outros, se as casas assim o tiverem. Ele expande todas as vibrações do ambiente, notadamente dos guias espirituais e dos orixás, e ao mesmo tempo ele é um grande transformador e alimentador de todos os trabalhos vibratórios mediúnicos que estão acontecendo. Uma verdadeira usina de reciclagem de pensamentos enfermos, cargas negativas. Ele recicla, transforma, redistribui, escoa e mantém o aspecto positivo, benfeitor, da concentração dos guias espirituais e do influxo do axé, do poder de realização dos orixás. A manutenção da vibração do axé no congá, preservação desse axé no congá. Vocês estão vendo aí na animação? Eu vou mostrar aqui. Acho que nesta tela aqui está melhor. Vocês estão vendo aí um ponto de força na natureza excepcional, que é uma cachoeira, que é um altar vivo. Aí tem a água, aí tem o reino vegetal, mineral, terra, o elemento aquático, todos os elementos, todos os orixás aí vibrando. Por mais que nós tentemos ter um altar, um congá bem imantado, com vibrações superiores, ele não vai chegar a se comparar ao ponto de força da natureza que foi plasmado por Deus. São energias, átomos condensados ali, que foi a mente suprema, a consciência suprema, divina, que idealizou, e os orixás, através do seu poder volitivo, movimentaram os elementos e condensaram nessa forma na natureza, nesse ponto de força. Então, esse é o altar mais vibrado, mais puro, virginal, vamos dizer assim. E é isso que nós queremos nos nossos altares, nos terreiros, que se aproxime ao máximo dessa vibração divina. Geralmente, Oxalá é uma irradiação que tem preponderância nos congás, nos altares de Umbanda, e Oxalá é uma vibração que ele tem quebra de axé por sujeira. Então o congá tem que estar muito limpo, elementos renovados de tempo em tempo. Certa feita eu fui num seminário e após o seminário tinha uma ingira e eu fiquei próximo ao congá, não sentia vibração nenhuma. E eu cheguei mais perto para observar, o congá estava empoeirado, tinha até teia de aranha e o copo com água estava turvo. Então, se você não cuida bem do seu congá, principalmente no aspecto assim, dos elementos e da higiene, vai ter uma quebra de vibração. Outra questão é quem mexe no congá. Se a pessoa não tem um pensamento elevado, não tem amor, ela não é um devoto já com uma devoção e uma fé consistente, além de ter um ori que consiga imantar, fixar essas vibrações, vai ter quebra de axé, vai ter quebra de vibração, por mais positivo, por mais legal que seja o elemento que se coloque sobre o congá. Importante, o congá não é local para deixar smartphone, deixar objeto de usos pessoais, bolsas, sacolas. O congá ele deve estar limpo e liberado para esse movimento de fluxo e refluxo dessas vibrações. Então, muitas vezes no espaço sagrado, no terreiro, não se tem, um vestiário é pequeno, a corrente é grande, aí acaba entrando com bolsas, sacolas, deixando ali objetos pessoais, por vezes em cima do congá. Isso não é positivo, isso é um motivo de quebra de axé. Principalmente o smartphone, a emissão de onda
eletromagnética do smartphone, que é um radiotransmissor, receptor e transmissor, quebra axé, quebra as vibrações. Por isso que a gente pede para se desligar, quando entra na casa de Umbanda, se desligar o smartphone. Se não é possível por uma questão de emergência, às vezes a pessoa é profissional de saúde, precisa estar ali, está de plantão, alguma coisa assim, deixa no silencioso. E pedimos a todos da corrente que deixem nos vestiários. Então é muito importante essa manutenção do axé, da preservação da vibração do congá, para que ele realmente exerça a sua função de aglutinador de forças, centralizador de vibrações e um portal com o plano espiritual. Acredito que o básico sobre o congá é isso. Cada casa tem o seu congá, cada casa dispõe da maneira que mais se afiniza com a sua tradição, com a sua linhagem de iniciação. Fato é que congás com muitos elementos, muitas imagens, ele acaba perdendo vibração e axé, então não é a quantidade, também não é, por mais que o elemento seja de boa qualidade, também não é isto aí que mantém. Tem que ter esse coração devocional, esta fé, esse amor com o altar, com o congá ali, quem mexe, quem entroniza, quem consagra, quem faz a limpeza. Então, por vezes, o congá com muitas imagens, muitos elementos, não é o mais vibrado. Os congás, os altares em terreiros que eu já vi na minha vida, mais vibrados eram os mais simples. Você imagina um altar com um ponto riscado, dois troncos de madeira, alguns elementos vegetais, água e uma vela. Super vibrado às vezes. E às vezes você faz um altar super vistoso. Quanto mais elementos assim, quanto mais luz elétrica, LED, luz fluorescente, que quebram o ectoplasma, os prótons do fluido que movimenta ali no ambiente, quanto mais ondas eletromagnéticas estiver perto e quanto menos limpo tiver o altar tem que estar intocável, limpo, brilhando, porque ele vai receber a vibração de Oxalá, ele vai recepcionar o influxo e o poder de realização dos orixás e os guias espirituais. Então é muito importante essa manutenção e preservação do nosso congá. Aula 18, os fundamentos do congá, página 96 do nosso livro de referência, no capítulo 3, livro Umbanda Pé no Chão. Meu mais profundo agradecimento. Até a próxima videoaula. Axé, Saravá, Namastê.